Salve, meu querido, como é que você tá? Tudo certo? Uma ótima segunda-feira pra você. Hoje eu vou ver aqui camarada Chico Moedas dar uma aula sobre política, esquerda e bolsonarismo. Caralho, vamos ver. Chico Moedas tá manjando de política agora? Que quebrar o coração das menininhas emocionadas, né? Já sabe que ele é um deus, né? Então vamos ver aí o camarada Chico Mais um Moedas. corte do Bopismo pra você e Ó, não custa nada você deixar um lá. clicar, deixar o like e se inscrever no canal. Vai me ajudar pra caramba e eu Vou conto com ver. você. Você falou que seu pai só fala de política, cara. E tem. Muitas pessoas me mandaram isso, inclusive o Felipe Mascari, editor do programa, que é um cara de esquerda. Mas você se declara um cara comunista, né? Eu acho complicado, eu tenho dificuldade de fazer isso, porque eu não posso ser eu comunista e o Jones também, né? A gente tem que a gente tem que Sim. separar, né? Mas você. Perdão, você não se declara, mas você valoriza você, enfim. Não, pra mim eu tô absolutamente convencido de que os melhores que analisam a realidade são os comunistas. Eu tô absolutamente convencido disso pelo de tudo que eu já escutei. Quem Certo. são Materialismo as pessoas que você histórico escuta? Quais são as dialético. pessoas Hoje, É a questão do materialismo histórico dialético. A pessoa faz uma análise da realidade material muito mais sensata e coesa com aquilo que existe, né? Então, assim, ele tá convencido porque ele se deixou ouvir, pelo menos, né? O problema de muita gente que não consegue entender o comunismo é porque ele é complexo. Ele não é uma coisa que você vai aprender no primeiro dia que você pegar para estudar. Você vai falar assim, vou estudar comunismo, uma semana eu tô por dentro. Meu amigo, faz 5 anos que eu tô estudando isso e eu ainda sou aprendiz, tá ligado? Então, assim, é um negócio complexo mesmo. hoje eu gosto muito. Vou falar dos caras que hoje eles discutem muito. Ah, é? Eles discordam, por exemplo, sobre a situação da China em alguns pontos. Tem um histórico aí nos últimos 4 anos, ou talvez mais um pouquinho, de discutirem um pouco, de um achar que o outro não é tão É as tretinhas. simpático nas críticas, e um critica o outro. Eu gosto muito do Gustavo Machado, Gosto. muito militante do PSTU. Sou muito fã dele, muito fã dele. Inclusive, Tamo abriu junto. as portas agora, ele tá indo em alguns podcasts para esses debates que estão sendo feitos. Eu acho que ele é um cara, assim, de leitura de Marx, assim, eu fico abismado com o conhecimento dele e a capacidade também didática dele de entregar isso Muito fácil bom para as mesmo. pessoas. Recomendadíssimo, Sou muito fã Gustavo do Machado. Jones, sou muito fã Fã demais. do João Carvalho. Muito, João absurdo. Carvalho eu acho sinistro. Muito, Tem uns mestre. caras que são menores, que às vezes não estão tão na internet, que é o Gabriel Lazari. Nem conheço, esse eu não Conheci conheço. ele pelo meu querido, meu Deus do céu, pelo Gustavo Machado também, né? Só que o outro tem Dois dois Gustavos. ali. Cara, tem muito cara. Tem o Eribaldo, que é um amigo do Jones também, que é um cara super delicado, assim, também. Nunca vi. Inteligentíssimo, cultíssimo. Ele fez um texto muito legal sobre a Ian instrumentalização Neves, da arte Gustavo por parte da Gaiofato. esquerda. Que eu acho que às vezes é meio inevitável, assim, né? A gente querer um filme que tem uma mensagem que... E isso não necessariamente é o papel da arte, né? Assim, é um cara que ele conversa todos esses assuntos. Eribaldo Maia, fantástico. Então tem muito cara bom aí, cara. Muito cara bom, assim. Mas são esses caras, assim, que eu mais estou escutando. Você conhece a Carolina Freitas? Não, o nome não me é estranho. Ela participa de algumas lives, assim. Ela estudou Nunca comigo vi. no colégio. Ela é uma gênia, mano. Que ela tem pra falar, assim. E ela... Eu acho que ela senta nessa mesa aí. Ela é incrível. Depois te mandou uns materiais dela. Ela é demais. Cara, eu queria muito te ouvir sobre isso. Porque eu entrevistei o Chico Sá aqui. Entrevistei o Jean Willis aqui. E eu tô com um cagaço pro ano que vem. Enorme. E eu sei que, assim... Primeiro pra gente discutir uma coisa. Eu não sei se você concorda comigo, que acho que a esquerda como um todo, essa esquerda não... Mas a esquerda colocou no mesmo balaio antipetistas e bolsonaristas. As pessoas acharam que todo mundo que votou 17 em 18 e 22 em 22 eram todos fascistas e tudo mais e tal. E eu acho que houve aí uma miopia enorme. Porque cada vez mais eu percebo que... Eu caí nesse radicalismo simplista, mas cada vez mais eu percebo que tem muita gente escrota de esquerda, que não cumprimenta o garçom, que não fala com a faxineira, que é um merda, basicamente. E tem gente legal que votou no Bolsonaro. E eu acho que... Tá vendo esse cara aqui? Desconheça essa realidade aí, mano. Assim, ó. Muita gente cuzona de esquerda. Tem, concordo. Tem uns gratiluz que
chato. Tem a galera da régua moral, que vocês, tá, não sei o quê. Tem. Tem a galera que fica corrigindo todo mundo. Ah, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Tem também. Tem também. Mas agora você falar assim que a maioria de esquerda pode ser dessa forma, eu não acho não. Eu não sei nem se ele falou, né? Deixa eu até ver se ele falou. Merda, basicamente. E tem gente legal que votou no Bolsonaro. E eu acho Não, tem gente legal que votou no Bolsonaro, mas se ele continua bolsonarista em 2025, ele já não é legal mais. E pra ter votado, por exemplo, eu votei no Bolsonaro em 2018. Eu não votei no Bolsonaro em 2022, o que já demonstra aí uma evolução. Mas o cara fechado com o Bolsonaro em 2025, ele é doente. Doente. acho que quando a gente cai nesse binarismo, eu acho uma estupidez, na verdade. Eu queria que você ouvir de você como você, Chico, lidou com isso. Se você hoje é um cara meio radical, quase excludente, do tipo assim, cara, se você votou tal coisa, se você defende tal coisa, claro que eu acho que tem um risco no chão que é a democracia, mas Eu já vou deixar claro aqui, ó. Se você defende nazismo, se você defende ditadura fascista, se você defende qualquer tipo de ditadura, certo? Então eu tô colocando aqui ditadura cubana, ditadura venezuelana. Que pra mim é, tá? Pra mim é ditadura chinesa. Eu tô contra, velho. Foi mal. se você tem uma flexibilidade ou uma abrangência maior, acolhe mais gente, ou se você ainda mantém uma postura um pouco binária nesse sentido. Como que você lidou nesse recorte dos últimos 7 anos no Brasil? Ah, eu também sou contra a ditadura do capital, que é a que a gente vive no Brasil, né? Tá, assim, eu acho que eu nunca falei disso, assim. Então fala, Eu Chicão, tenho uma fala, opinião, acho que fala. não agrada nem Fala um nem aí. outro, tá? A minha Conta opinião pra é o nós. seguinte. Primeiro Conta. que pra mim o debate Olha lá. político ele não é um debate moral, Aí, ó. em Isso. primeiro lugar. Não é moral. Então, assim, tinha uma frase que eu não lembro Sem quem fala, moral. que Chico é sem comunista, moral. Ele mata, ele faz as piores, ele pode fazer as piores coisas, mas ele continua comunista porque é uma outra discussão, não é um debate moral. O debate quais são as consequências reais do que é praticado nesse sistema. O que isso gera? E tem um fato. O que gera? O que isso gera? A desigualdade. Isso gera uma... Pois você bem. sugar a riqueza de um lugar para concentrar em outro. É isso é o que aconteceu. Né? E Às isso não vezes. tem moralidade nisso. Eu não Às estou vezes. falando... O burguês, ele a frase clássica, né? O burguês não explora porque ele é mau. Ele explora porque dá lucro. É. Eu não tenho nenhum problema. Por exemplo, Walter Salles, eu tenho certeza que é um cara espetacular. É um banqueiro. Mas eu tenho certeza que é um cara espetacular. Eu não tenho nenhum problema com a pessoa do Walter Salles. Eu tenho... Com a Não tenho prática. nenhum problema. O que eu tenho problema é ter uma sociedade em que permita que exista Walter Salles e que exista um cara que não tem o que comer. Isso, pra mim, nunca vai ser explicado, irmão. Nunca. Na minha vida, isso alguém vai acabar de explicar. É isso. E não tem como isso entrar na minha cabeça. Né? E eu acredito muito. É mérito, o rapaz tá passando fome. Quem merece passar fome, né? Porque meritocracia é isso. Já que tudo tá dando errado, é o C também, né? Então, assim, tá difícil, é culpa tua. Não tá conseguindo, culpa sua. Tá dando tudo errado, culpa sua. Quando é culpa do... Às vezes eles jogam que a culpa também é do Estado. Ah, o Estado tá inchado demais. Ah, o Estado não sei o quê. É isso. Muito no ser humano, né? E assim como se acabaram outros sistemas, esse vai acabar também. O capitalismo tem uma magia. Pera, desculpa, deu até sono. Ou o capitalismo acaba, ou ele acaba com a gente. É isso. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Meio ambiente já tá tudo colapsando. Clima já tá fudido. Já tá tudo enguiçando pra tudo quanto é lado. Crises e crises. Rumor de guerra. Ai, a China com os Estados Unidos, que daqui a pouco tá grudando um no focinho do outro pra disputar o capital. Você acha que é o quê? É a disputa do capitalismo, filho. É a hegemonia de poder. Entendeu? Você acha que a Inglaterra tá satisfeita? Olha pra você ver, os Estados Unidos com base militar em tudo quanto é lugar na Europa, agora mandou os europeus pagar as bases militares que os Estados Unidos manda. Não, agora é os 6 que vai mandar pagar minhas bases militares, mas quem manda sou eu. 6 que vai bancar. Então assim, mano, foda demais, velho. O capitalismo tá em decadência, em declínio.
abismal e o fim dele ou ele acaba e a gente supera, que é o que eu gostaria, mas é o que eu acho que não vai acontecer. O que vai acontecer é uma terceira guerra mundial e ainda vai se fuder pra todo quanto é lado. É isso que eu vejo. Vamos ver. De fazer com que as pessoas acham que aqui é o estágio final, né? Depois tanto o cinema reproduz isso da maneira, né? Acabou. É mais fácil ver o fim do mundo do que o fim do capitalismo. O nome disso aqui, essa frase não é minha, é do Michael Fisher, eu acho, do livro Realidade Capitalista, eu acho. O capitalismo acabou o mundo. Né? Só que vai surgir outra coisa. O que é essa coisa? Não sei, né? Mas assim, cara, eu acredito, cara, que eu faço uma meia-culpa aqui, dentro agora do que eu vou falar, porque eu carrego muita coisa do meu pai, que é a minha grande referência política. Teve uma grande disputa durante ali a volta da democracia, surgiram muitos líderes, surgiu Lula e surgiu, até antes, né, da ditadura, o Brizola contra a ditadura e tudo, surge Lula e Brizola. Né? Nesse momento, surge a disputa Lula e Brizola depois da redemocratização, né? No campo progressista da esquerda. Exatamente. E essa luta foi sinistra, né? Quem viveu a época, meu pai fala, e meu pai brizolista, né? Tem muitos resquícios dessa luta, muita coisa guardada. Eu realmente, assim, eu sou zero, assim, fã do Lula. Zero. Você é? Zero. Sempre foi ou cada... Sempre fui. Ou nesse governo? Sempre fui. Sempre foi? Sempre fui. Porque assim, cara, eu entendo, às vezes, as pessoas, muita gente faz a crítica, entre pessoas de esquerda, né, a gente conversa, e eu espero que a gente sempre possa conversar isso, porque eu amo conversar isso. Fala assim, mas tu não sabe, às vezes fala assim, é pouco que o Lula deu. Aí o cara fala, mas pro cara que ele deu foi muito. Concordo. E eu falo, mas você não pode falar isso. O cara pode. O cara pode. Se o cara não tinha um pão pra comer, ele deu um pão, esse cara eu não vou discutir com esse cara. Agora, você tá aqui comigo tomando um vinho de R$120. Você não pode falar isso. Ah, mas eu entendo a dor do outro. Não, mas queira mais pra ele, mano. Boa. Queira mais pra ele. É isso. Então eu acho que por que eu volto a falar? Volta a virar uma discussão moral. Ah, você não tem sensibilidade, eu tenho sensibilidade. Você será o quê, sei lá o quê. E não é isso, pra mim, que caracteriza essencialmente a discussão política. A discussão política é o seguinte, o Lula, ele não fez um governo de esquerda. Boa. O Lula, não fez. ele desmantelou sempre, todos os sindicatos. O Lula rejeita a teoria política. Então, o Lula, ele é isso aí, sempre foi. Ele teve um momento que ele conseguiu, evidentemente, não estou aqui querendo negar os feitos do Lula, mas, para mim, sempre havia um limite muito grande no que o Lula poderia fazer. E eu acho que exercer por parte da esquerda. Mano, é aquele negócio, né? É sempre negociações com a direita para poder conseguir alguma coisa, alguma visão da esquerda. Então, assim, enquanto for esse tipo de política que estiver tentando dar manutenção no capitalismo e trazer benefício para o trabalhador, isso nunca vai ser efetivo, tá? Ah, mas por que você acha que nunca? Porque não vai dar, mano. Porque o capitalismo, ele é assim, ele é devorador mesmo. Para quem deseja realmente a ruptura com esse sistema, que faz o que faz com os trabalhadores, na minha opinião, quem quer essa ruptura tem que exercer a crítica ao Lula. Porque senão eu perco credibilidade. É isso que eu acredito. Sabe? Falo assim com a maior... Mas assim, eu acredito isso no fundo do meu coração, cara, isso que eu tô falando. Entendeu? Então, assim, Agora, assim, se tiver 30 vezes Lula e Bolsonaro, eu vou votar 30 vezes no Lula. É óbvio. Né? Isso aí é uma coisa que eu acho que não precisava nem... entendeu? Eu acho que, assim... mas eu acho que existem, por exemplo, assim, em termos de Banco Central, isso para mim é o mais duro. Em termos de Banco Central, de ações do Banco Central, tem grandes diferenças entre Lula e Bolsonaro? Não. Não, agora, o Bolsonaro, ele é um cara que ameaça coisas importantes. Coisa, por exemplo, a organização do trabalhador. Né? Tem que expulsar os comunistas, tem que matar, tem que fazer... Então, assim, evidentemente eu vou votar, se tiver 100 eleições, Bolsonaro, eu vou votar no Lula todas as vezes. Com pesar, eu vou votar no Lula. Não é satisfeito. Pro Lula? No final, eu botei no Twitter ali, fiz alguns comentários, escrevi uma coisinha com uma total falta de habilidade em escrever, e aí comentei no final. Dito isso, é Lula. Né? Porque é isso, e é muito não triste é essa o realidade bem... Mano, da gente...
Cara, quem é de esquerda radical, quem gosta de Gustavo Machado, Jones Manuel, igual o Chiconho aqui tá falando, não tem como votar no Lula satisfeito. Vota porque dentro da eleição burguesa, como ela só nos dá essas duas opções possíveis, a gente entende que é o veneno que mata mais lento. Eu acredito que seja isso. Votar no Lula para quem é de esquerda é o veneno que mata mais lento. Mas vai matar? Então, assim, é o que a gente tem que fazer? Não. O que a gente tem que fazer é procurar partido de esquerda de verdade para que essas chances de a gente ficar disputando entre uma falsa esquerda e uma direita, uma extrema direita, pare de ocorrer, sabe? Pra gente começar a votar realmente em quem a gente acredita. Apesar que a eleição é tudo burguesa, não vai adiantar nada ficar pensando no que a gente vai votar e vai resolver, né? A gente tem que votar no que sobra, mano. Sabe qual é? Tipo assim, e não tem mesmo. Porque no final também a eleição, eu não acredito que ninguém que vá estar lá. Sabe? E isso me irrita no Lula também, assim, porque assim, o Lula tinha a faca e o queijo na mão, cara. Uma mobilização popular absurda quando ele foi eleito. Na primeira vez. Na primeira vez. Tinha mesmo. Uma coisa que eu acho que não se viu em nenhum lugar do mundo. Porque geralmente você via de cima pra baixo, né? Mesmo sendo de esquerda, menos na União Soviética. União Soviética, o Partido Bolchevique veio de baixo e realmente foi uma revolução começada do trabalhador. Por isso que é a que mais durou, né? Depois se burocratizou e whatever. Muito mais elitizados e isso descendo, que não é uma crítica direta a isso. Isso não tô falando que isso necessariamente é ruim. Mas o Lula, ele vem de baixo, mano. Ele vem do sindicato, de uma força... Pô, que é um gênio. Eu não... Minha discussão, você tá entendendo? Tipo assim, ela é quase outro departamento, né? Outro departamento, entendeu? Mas eu entendo todos os limites do Lula, que são muitos, né? Eu acho que esse governo é a síntese máxima disso. Total. Né? Tá lacrado até o... Então, assim, é isso, cara, sabe? Tipo, eu acho que é isso. A decepção... Tá muito difícil para as pessoas pensar, mano. Sabe? Às vezes, assim, os comunistas, eles falam muito em ideologia burguesa, a gente fica repetindo vários termos, né? Mas às vezes a gente esquece o quão isso é pesado na vida das pessoas. Opa. Né? Sim, viram só palavras, né? Vira uma coisa teórica, absolutamente verborrágica, né? Pra depois no final falar assim, porra, esse cara... Mas aí, meu irmão, mas é o peso da ideologia burguesa, é o peso da realidade, é o peso... Você não sabe, mano. Pô, os caras acham que o Cazé é TV da Globo, mano. Tipo assim, falando um exemplo aqui absurdo. Onde isso surgiu? Sei lá, mano. Mas assim... A realidade, a discussão política, ela se tornou um detalhe. A discussão é completamente moral. Nossa, mas é a pior discussão política que tem, é moral. Abstrata, de coisas que nem existem, de coisas que... E assim... É muito difícil, assim, tomar... Você fala assim, cara, eu admiro muito esses caras, assim, os caras que estão tentando... Porque é muito difícil, mano. É a coisa mais difícil que tem pra mim, assim. É mesmo? Sabe? É a política. Coisa mais difícil que tem. Difícil. Então, assim, eu também não super criminalizo. Claro que é um cara que, de repente, eu não vou querer ter do meu lado, mano. Um cara que votou no Bolsonaro? Eu tenho vários amigos que votaram no Bolsonaro. Você tem? Tenho. É mesmo? Tenho, mano. Tenho. Eu também. Eu tenho vários amigos. Meus melhores amigos de infância. Caralho. Votou no Bolsonaro. Fez campanha, Acho que não chegou a isso tudo. É mais antipetista ou mais bolsonarista? Mais antipetista. Isso aqui. Muito antipetista. Mas cravou duas vezes. Tem amigos do meu pai, eu vejo assim, é muito doido, cara. Amigos do meu pai que fizeram campanha pro Brizola a vida inteira votaram no Bolsonaro. Isso é uma loucura. Tem um estudo que mostra que quase... Que, assim, em caso se fosse Haddad ou Lula em 2018, o que tinha de gente que se fosse o Lula, votaria no Lula, e sem o Lula, votaria no Bolsonaro... É uma loucura, né? É uma loucura. Mas porque ele tem mais coisas em comum do que a gente gostaria de admitir. Sim. Pelo menos... Mas mais neoliberal do que o Haddad, só o bolsonarismo mesmo. Cara, é isso. Valeu pelo react aí, Chico Moedas. Mano, deixa teu like, comenta, fuleiragem tudo. Esqueci de falar isso antes. Obrigadão. Beijo.